Chácara São Rafael, na borda do campo, em Piraquara. Alguns anos atrás, eu tive a honra de conhecer Rafael Greca de Macedo. O Rafael, ele sempre foi um homem extremamente erudito e um homem que conhece profundamente a história de Curitiba. E eu, ao conhecê-lo, eu comecei a conversar sobre vários temas e eu vi que o Rafael era uma pessoa que tinha uma visão universalista. E agora eu estou tendo a honra de estar na casa do Rafael Greca de Macedo. E daí, Rafael? Que bom rever você. Muito obrigado, uma alegria receber você e o seu canal Mr. Oprutiano. Mr. Oprutiano. Consegui dizer certo? Isso. Aqui na Chácara São Rafael, que é essa propriedade na borda do campo de Piraquara, que meu avô Rafael Francisco Greca deixou para minha mãe, Terezinha, e que eu conservo. É uma casa familiar desde 1903, onde eu montei 2 casas polonesas, fiz um oratório voltado para o espírito supremo, criador do universo, um oratório ecumênico, e mantenho os meus livros, os meus quadros, os meus discos, e passo os feriados, como é o caso dessa segunda-feira de carnaval, onde nós estamos conversando. Ah, que maravilha! E você sabe que durante a amizade que eu venho tendo com o Rafael, eu tive a honra dele inclusive fazer o prefácio de um dos meus primeiros livros, que foi a Bíblia do Iniciado. E quando ele fez o prefácio tão bom que eu até fiquei sem graça, porque a coisa mais bem feita era o prefácio que o Rafael havia feito. E daí que eu vi o quanto ele era iniciado. Como é que você entrou na área espiritual com tanto gosto e tanto amor que você sempre teve pelas coisas espirituais que você faz? É uma coisa própria da minha essência. Eu acho que Margarita e eu somos almas antigas. Eu tive formação católica, mas sempre gostei muito de todas as religiões. Eu gosto muito de um pensamento que diz que as religiões são os dedos de uma mesma mão com a qual o homem tenta alcançar o eterno. É bonito isso. Os dedos de uma mesma mão com a qual o homem tenta alcançar o eterno. E também, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, observando grandes figuras da humanidade, algumas até contemporâneas nossas, como é o caso do Papa João XXIII, o Papa bom, que fez o concílio ecumênico, e é o caso do Mahatma Gandhi, o mentor da libertação da Índia. Eu fui aprendendo que as religiões são todas maravilhosas, mas os seus seguidores nem sempre são maravilhosos. O Gandhi falava isso dos católicos. Ele dizia, o catolicismo é maravilhoso, o cristianismo é maravilhoso, mas nem todos os cristãos são maravilhosos. Então, essa visão de que nós viemos ao mundo para afirmar as coisas eternas, para aprender a ouvir a música das estrelas, para cumprir uma função ao longo da nossa vida, essa visão me anima e me desperta curiosidade e me faz buscar ser iniciado nas coisas de Deus. Eu acho que ser iniciado é ter dentro do coração a luz da fé, ter os olhos capazes de nos permitirem enxergar as coisas eternas. Isso nos distingue das outras criaturas, aquelas que não têm os olhos da alma. Aliás, nos túmulos do Egito, eu observei, no Vale dos Reis, que há uma sucessão de câmeras até chegar na múmia do faraó. E essa sucessão de câmeras ou de salas, ela começa com uma sala dos não iniciados. São as almas que não enxergam a vida eterna. E essas almas, eu me lembro, são pintadas em fundo preto, com um grafite amarelo muito forte, um amarelo quase mostarda, e são almas que não têm os olhos. Têm o nariz, a boca, o corpo, mas não têm olhos, porque ainda estão na escuridão, ainda não enxergaram as coisas eternas. À medida que a gente vai avançando nas câmaras de mistérios, até chegar na câmara da vida eterna, onde está repousando o corpo do faraó, o cenário vai mudando de negro para azul celestial,
e as figuras vão mudando desse amarelo mostarda por um tom muito forte de dourado e de prateado, até se tornarem esplendorosamente belas, com profusão de vermelhos, de amarelos, de dourados, na sala da eternidade ou na sala do faraó. Você sabe que agora, em 2005, quando eu estive abrindo o portal de Karnak lá no Egito, em Karnak, eu me recordei inclusive de algumas conversas que eu tinha com o Rafael em outras ocasiões, e naquelas ocasiões nós conversávamos muito e eu vi que o Rafael ele ia muito a Florença, como eu também ia muito à Itália, e ele enquanto prefeito, ele tentou fazer, e acho que conseguiu fazer de Curitiba a ideia de uma Florença brasileira. Se você olhar hoje as obras do Rafael Greca, se você vê os Faróis do Saber, se você vê as inúmeras obras que foram construídas pelo Rafael Greca, inclusive os memoriais, conservando toda essa multiplicidade das existências na unidade do ser. Então acho que o Rafael, nesse ponto, ele sempre teve esse gosto, como a gente tem pela espiritualidade e pela visão universalista. É isso, Rafael? Eu procurei fazer uma cidade humanista, onde o ser humano fosse a medida de todas as coisas. O meu símbolo, o meu brasão, podia ser aquele diagrama do Diodoro, depois copiado pelo Leonardo da Vinci, onde o homem está dentro do triângulo, do quadrado, do prisma, do círculo, da esfera cósmica. Nós somos a medida de todas as coisas. Então a minha cidade contemplou o episódio do Farol do Saber, do Farol de Alexandria, porque ela surgiu, a minha administração, no momento crucial em que a humanidade desembarcava da civilização da imprensa escrita e dos livros para a civilização do conhecimento com o novo suporte da internet. Por isso eu inventei os Faróis do Saber. São réplicas do Farol de Alexandria, onde a base é a biblioteca, porque nada se compara a um espírito que lê. E no andar de cima, as primeiras lan houses públicas do Brasil. E porque nós vivíamos um tempo de barbárie, que ainda vivemos hoje, os faróis também tinham guardas municipais de sentinela, cuidando da porta da escola e cuidando do bairro. Depois que eu deixei a prefeitura, o prefeito Taniguchi tirou os guardas municipais dos faróis, substituiu-os por alarmes eletrônicos. Isso foi uma provação para a cidade e para mim, mas também me levou a compreender que a cidade só melhora quando a inovação não é tecnológica, quando a inovação é no conhecimento, é no processo social. Não posso culpar o Cássio por ser um engenheiro formado no ITA e não ter a visão de que a presença do guarda em carne e osso é muito superior para cuidar da cidade e zelar pelo povo e pelos alunos do que a de um alarme alugado de uma empresa terceirizada. Eu, prefeito, também trabalhei muito na ideia de símbolos que recordassem a cidade, a sua formação. É o caso da Fonte de Jerusalém, onde 3 anjos simbolizam as 3 religiões monoteístas e aonde torrentes de água viva escorrem sobre as palavras do Salmo, o Salmo de Davi, que diz: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Eu me acordarei ainda antes da aurora para cuidar de ti, cidade querida. Depois fiz o Memorial Árabe, na Praça Khalil Gibran Khalil, para guardar a literatura das 1001 Noites, e encimei o Memorial Árabe. Tem uma forma de um edifício muçulmano, de um edifício da Bagdá dos Abássidas, a Bagdá das 1001 Noites. Encimei com uma frisa que me deram, trazida da cidade de Isfahan, aonde está o versículo primordial do Alcorão, o livro sagrado dos árabes, que diz, em nome de Deus, clemente e misericordioso. Alá é Deus e quem o teme pode seguir o seu profeta.
Depois fiz também um bosque polonês, um bosque ucraniano, um bosque alemão, o bosque italiano, o bosque de Portugal, com a referência, todas as referências a esse componente importante da nossa pátria comum, que é a língua portuguesa. Houve um poeta que disse: minha pátria é a língua portuguesa. E procurei fazer com que Curitiba fosse uma rua que passa por muitos países e guarda o mundo inteiro no seu coração. Mas tudo isso, Wilson, seria vazio se a minha prefeitura não tivesse se preocupado muito em suportar os mendigos, em evitar a transformação do centro numa cracolândia, em manter ônibus da linha Sopão para socorrer as pessoas que viviam em grande miséria naquele tempo antes do Plano Real. Depois eu trabalhei também muito fortemente para multiplicar as creches, ampliar as escolas, chegando quase a 200 escolas públicas municipais. Criei os primeiros postos de saúde 24 horas do Brasil. A farmácia básica com os remédios gratuitos foi criação minha. Trabalhei muito no sentido de evitar a violência contra a mulher, criando a Pousada de Maria, onde são acolhidas até hoje as mulheres vítimas de violência que saem das delegacias, porque não adianta a mulher dar queixa contra o marido que é violento e daí ter que voltar para dormir na mesma casa que ele. Depois eu trabalhei muito fortemente também no sentido de programas sociais que se tornaram nacionais, como é o caso das ruas de cidadania, os terminais de serviços públicos da prefeitura em 8 bairros da cidade, e ainda o programa do restaurante de R$1. O primeiro restaurante de R$1 do Brasil fui eu quem fiz, e a minha ideia era que cada rua de cidadania tivesse um, coisa que eu não consegui fazer porque também só fui prefeito 4 anos, não tive direito à reeleição, que na época não era lei. Por isso que agora vou ser candidato a prefeito de Curitiba de novo pelo PMDB, para retomar esse humanismo curitibano do qual nós, que amamos a cidade, estamos nos ressentindo. Muita gente está achando a cidade largada, abandonada, materializada, e é nesse sentido que eu proponho a minha candidatura, depois de ter sido convidado pelo meu atual partido, o PMDB, para ser o prefeito de Curitiba em 2013. Você sabe, Rafael, que agora, na medida em que você estava fazendo o teu discurso, eu